E aí, gente, nessa aqui, a gente vai terminar nossa parte sobre argumentos filosóficos relacionados à teoria da consciência, que são na parte prática, né, uma base filosófica para a criação de uma AGI. AGI é Artificial General Intelligence, uma máquina que consegue pensar, né, uma máquina que consegue ter consciência, o que não é possível no momento. A gente estava falando sobre teorias dualistas no outro vídeo, né? Tem a parte neural, e tem outra parte psíquica, alma, sei lá. Várias teorias dualistas têm o seu conceito. A gente só resumiu. E aqui a gente faz um resumo até menor das teorias fisicalistas. Elas não creem que há um dualismo. É só a parte neural. Um cara que acreditava nisso era o Francis Crick. Se você lembra do paper do DNA, que criou o DNA, descobriu o DNA e explicou como ele essa questão do dupla hélice, né, pontes de hidrogênio, blá blá blá, foi o Watson e Crick. E Francis Crick era um dos que participaram desse paper, né? Tem até essa história de que nesse paper do DNA, tá na descrição até, eles tiraram o cara coroa para que não parecia primeiro, né? Porque, nos artigos, quem parece primeiro é tecnicamente mais importante, entre aspas. Nesse caso não era. Eles só tiraram o cara coroa, aí no caso o Crick venceu aí. Que ele tá, o nome dele tá primeiro, se não me engano. Mas tem essa história, né? Então ele é famoso pelo DNA, né? Pela descoberta junto com o Watson, né? E ele também é famoso por um paper, conhecido por um paper com o Christopher Koch, que também está na descrição, que eu já mostrei no canal, que é relacionado a não a teoria da consciência, mas é relacionado a como a consciência emergiria de certa forma, né? Pode ser um paper também relacionado à teoria da integração da informação que a gente viu no outro vídeo. A gente fez vídeo sobre também. Mas eu creio que tinha essa frase famosa, essa citação de que o cérebro é somente a parte fisiológica química, né? Não tem dualismo, é a parte só física. Então tudo que você faz, coisas subjetivas como amor, ódio, felicidade, você querer um sorvete de chocolate ou de morango, os seus gostos, né? Os seus hobbies que você escolheu por livre agência, né? Você quis, jogos que você escolheu porque você quis, essas decisões todas elas são somente físicas, elas são somente produtos de efeitos químicos que acontecem no seu cérebro, a parte neural, ponto. Essas teorias fisicalistas, elas são monoteorias. Monoteorias não. Eu digo mono no sentido que o dualismo ele tem a parte neural e outra parte. A alma, a parte psíquica, depende da teoria. O dualismo de Descartes acredita na alma. O monismo neutro não. Mas ele acredita que há uma coisa que faz a parte subjetiva acontecer. O panpsiquismo também. E tem outras teorias que creem que tem a parte cognitiva e a parte neural, né? Então tem essa parte de funções neurais, que é aqui no outro vídeo, e a parte, outra parte que faz alguma coisa. No caso, teologicamente também, a gente poderia ter algo tripartite. Uma teoria que não seria só duas, né? Duas coisas, seriam três. Que o ser humano seria composto de corpo, alma e espírito. Psique. Não, na ordem é soma, corpo, alma, psique e pneuma, espírito, no caso. Segundo Tessalonicenses 5:23, mas essa é a visão teológica. É uma questão tripartite da antropologia humana. Mas no caso, as teorias mais modernas, elas não são assim. Não são nem tripartídeas, nem dualistas, elas são uma coisa só a parte neural e é isso. Tem o eliminativismo, que diz que a consciência não existe, tem essas questões também que a consciência é uma ilusão, algo que pode ser visto na teoria da identidade, por exemplo. Tem várias teorias que a gente não vai citar aqui, mas tem essa questão da consciência ser uma ilusão, é só um eco da nossa mente que faz a gente pensar que está consciente. Mas isso é estranho porque você consegue desligar a consciência. Você põe lá o prosofol lá
na pessoa, ela vai ficar no estado de consciência. Às vezes não total, tem vários estágios de inconsciência que a pessoa fica, né? Tem estágios que a pessoa fica dopada e tal, mas tem estágios de consciência. Normalmente esses elementos químicos para sedar a pessoa para uma cirurgia e tal, para tirar o dente, é normalmente na região do tálamo, né? Na região ao redor do tálamo que isso acontece. E normalmente o neurotransmissor mais importante nessa questão de desligar a consciência desses sedativos específicos é normalmente o GABA, né? O GABA é um neurotransmissor relacionado a isso. É muito importante. Então tem uma área ao redor do tálamo que normalmente é dito que pode ser a chave para desligar a consciência, mas isso não é tão verdade. É mais não só o tálamo, mas áreas ao redor também. O hipocampo ali, hipotálamos no caso. Áreas tamalocórticas, né? Você pode pesquisar no Google aí o tálamo como é e tal. Que áreas de região ali que são relacionadas a desligar a consciência. Vou até pôr um paper aí embaixo do Brown e de outros caras que foi postado no NEGM, que é um jornal importante na medicina, né? Que fala sobre isso, né? Sobre como esse estado inconsciente acontece. Então, se eu posso ficar inconsciente, eu posso descrever isso. A pessoa está consciente ou não? A gente pergunta, né? A pessoa está consciente? Não. Então, tem um termo que refere-se a uma pessoa estar ativa, né? Ligada. Então, essa questão de consciência ser uma ilusão é estranha. Não faz sentido. Consciência é só um termo, é um conceito relacionado a algo que a gente observa. A pessoa está inconsciente ou não. Explica como o que isso é diferente, mas essas teorias de que a consciência é uma ilusão são besteira. Tem uma questão algumas teorias da consciência até creem na consciência, mas são céticos de como ela ocorre, né? Tem teorias também funcionalistas ou functionalists em inglês, que diz que a consciência não é essencial. Tipo, dar consciência é inútil, fazer uma EGI, por exemplo, seria inútil estudar sobre consciência. Então, esses conceitos filosóficos, eles são importantes, eles são limitados, mas eles são importantes pra gente ter um parâmetro, né? Tipo, se consciência é inútil estudar, então por que a gente vai fazer pesquisa nisso? Tem um jornal, por exemplo, acadêmico sobre Qualia. É o Qualia Research Institute, eu acho. Vou pôr na descrição. Só pesquisa sobre Qualia. Sobre essa questão da parte intrínseca relacionada à experiência humana. Será que é inútil pesquisar sobre Qualia? É uma questão, né? Será que é inútil? Então tem essas questões. Teorias, eu só vou resumir, tá? Eu já falei em outros vídeos também, mas teorias. Depois disso a gente tem as teorias da consciência, mas um pouco mais científicas. Eu digo um pouco porque elas não são validadas. Tem a Integration Information Theory, teoria da integração de informação, que eu já expliquei antes. Tem esse valor φ, que é a capacidade de processamento de informação de um ser. Que seria a capacidade de integração de um ser. Seria denotado por φ. E, por exemplo, um gato teria uma capacidade de integrar informação menor do que um ser humano. Então, pela capacidade cognitiva do ser vivo, a gente veria o quanto ele é capaz de processar a informação. Na questão de tamanho de cérebro, tem um paper de uma brasileira que tem essa opinião de que o tamanho do cérebro não é tão importante, nem a quantidade de neurônios relacionadas à inteligência e tal, capacidade cognitiva. Então não é nem o tamanho do cérebro que importa, mas sim a capacidade dele de integrar a informação. Do ser humano sempre é maior. O cérebro do ser humano não é o maior. O cerebellum, por exemplo, de um elefante, ele tem muito mais neurônios que o do ser humano. Muito maior, tem um peso enorme. E outros animais específicos, mas tem essa questão de que não é o tamanho que importa na questão do cérebro, né?
nem quantidade, mas o que importa é como as coisas se integram para processar a informação no contexto dessa teoria. Tem a Global Workspace Theory, que é uma coisa mais geral, né? Que você tem várias funções agindo em conjunto para produzir a consciência, né? Seria tipo, você pega toda a maçaroca de do sistema neural e cria consciência, mais ou menos isso. Tem a AIR, que é a representação intermediária de atenção, parece, que seria que tem a parte cognitiva e funções neurais que dão vazão à consciência. Tem as teorias quânticas. A que eu mais gosto é a Archer Theory, do Roger Penrose, do Stuart Hameroff. Hameroff é um anestesiologista, né? Sabe bastante sobre inconsciência, né? Que ele faz as pessoas ficarem inconscientes. E o Roger Penrose, ele é físico, né? E tem essa questão de que eles juntos criaram uma teoria bem legal que teria efeitos quânticos nos microtubos, que são com vários transportadores de informação que ficam nos dendritos de cada neurônio. Então tem trilhões deles no cérebro. E basicamente efeitos neles, eles têm um formato hexagonal que o jeito que eles são permitiriam quimicamente efeitos quânticos que produziriam um estado consciente. O problema é explicar como. Não é uma teoria validada. Nenhuma dessas que eu tô falando é validada. Nenhuma é validada, no caso. Por isso que é um assunto tão intenso, né? Porque ninguém sabe como consciência funciona. Tem outra que é o Bose-Einstein Condensate, ou condensado de Bose-Einstein, que é um negócio relacionado a gases, né? Vou falar gases extra, né? Pensa outra coisa. Mas é algo relacionado a um gás, entre aspas, perfeito, né? Nas condições perfeitas. E tem essa aplicação desse conceito para a forma como o cérebro funcionaria. Então tem papers, tem artigos que eu pôr na descrição que eles falam sobre isso. Eles falam sobre como as conexões neurais permitiriam esse Bose-Einstein Condensate ocorrer e que daria vazão à consciência. Então é bem interessante, né? Mas eu prefiro a Archer Theory e a Global, assim, as mais famosas são a teoria da integração da informação e Global Workspace Theory, né? A Archer Theory, ela não é muito vista com bons olhos assim, mas eu gosto dela. Qual seria melhor para relacionado à criação de uma AGI, né? De um robô que consegue pensar? Teoria da integração da informação. Archer Theory não seria boa, porque no contexto da Archer Theory, até o Roger Penrose já falou em várias palestras e outros lugares também. Teve até uma recente no Royal Institution em Londres falando sobre isso. No contexto da teoria Archer Theory, não seria possível criar uma AGI. Seria impossível, porque no caso a consciência não seria computável, né? Não seria traduzida para contextos computacionais. E essa é uma, tipo, se a Archer Theory for validada, a gente realmente vai ter um problema em AGI, né? Não vai ser um tema mais tão importante, porque se uma teoria que não dá vazão a criar uma AGI for criada, né? Tipo, o cérebro não é computável da forma como é no ser humano, mas nós temos problemas. Tem essa questão de, em vez de você tentar criar um robô no nível de ser humano, você criar um robô no nível de um bebê, de ou até no nível de uma criança, mas ainda nada disso foi feito. É uma questão muito complexa. Mas essas teorias e a parte filosófica são importantes para a gente ter uma base, porque a gente não consegue fazer experimentos no momento que comprovem a consciência. O máximo que a gente chega é provar o que desliga a consciência.
Você dá lá pra usar o FOL, a pessoa desliga, né? Até certo estado de inconsciência. A pessoa bate a cabeça, fica até o estado de inconsciência, alto ou não. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.